Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Hoje nós vamos continuar nossa tríade Quem é Jesus? E hoje nós vamos falar a parte número 7, que é Jesus, aquele que cura e batiza. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Abra sua Bíblia também, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amados, aqui nós começamos mais uma parte da nossa caminhada sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Amados, aqui nós vamos falar sobre Jesus, aquele que cura e batiza. Aquele que cura e batiza. Jesus, o divino médico, aquele que cura o corpo e a alma. A continuação da obra de Jesus. Nós vamos estar falando também sobre o que batiza no Espírito Santo, a promessa e o cumprimento. Jesus, o divino médico. Nas páginas dos evangelhos encontramos Jesus como o grande médico, aquele que cura o corpo e a alma. Quando conversamos com o nosso povo cristão, aqueles que o seguem, descobrimos que ele continua a exercer a função de curar. Aquele que cura o corpo e a alma. O que é um médico? Qual é a sua função? As respostas a estas perguntas nos ajudarão a reconhecer Jesus como o nosso divino médico, um bom médico. Quero te falar uma coisa. Quer ajudar e curar o doente? Está qualificado para tratar o doente? Preste bem atenção. Examina seu paciente a fundo. Isso aqui é médico. Ele faz diagnóstico do problema do paciente, receita o tratamento adequado, aplica o tratamento necessário com o consentimento do paciente. Preste bem atenção. Essas 6 afirmações são verdadeiras quando se refere a Jesus? Sim, são verdadeiras cada uma delas. Ele mostrou que se preocupava com aqueles que estavam doentes da alma e do corpo. Como nosso Criador, ele não necessita de um raio-x, ele não precisa de uma ressonância magnética para descobrir os nossos problemas. Ele nos conhece e entende as nossas necessidades. Ele nos fez e pode com facilidade consertar qualquer parte do nosso corpo que não esteja funcionando devidamente. É o momento que você clama ao Senhor e Ele vai trazer para você a cura sobre a tua vida. Tanto a cura quanto a salvação são partes vitais do ministério do Salvador. A palavra sotéria é salvação. Ela é aplicada para salvar no tempo presente aqui o indivíduo das suas agruras, do seu problema e do seu pecado. A palavra sozo fala da saúde, ou seja, da saúde. Deus traz a saúde sobre a tua vida, a salvação das tuas doenças, dos teus problemas. E agora eu quero te falar uma coisa. De fato, a palavra salvação na Bíblia inclui a saúde para o corpo, tanto quanto para a libertação e segurança para a alma. Observando a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24, diz desta maneira: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amados, Jesus curou todos que vieram até ele em busca de cura. Os cegos, os doentes, os aleijados,
e aqueles cujos espíritos estavam quebrantados pelo medo. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus continua trabalhando. Olha, tem pessoas que estão com suspeita, com ódio no coração, com tristeza profunda. Nosso divino médico veio trazer saúde total para a pessoa, para o corpo, a mente, as emoções e o espírito. Ele quer que gozemos a vida em toda a sua plenitude. Então nós temos que entender isso. João 10:10, a parte B diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, aqui nós vemos o ministério completo de Jesus como médico, aquele que cura a alma, corpo e o espírito, as emoções. E ele continua trabalhando dentro de nós, cuidando da nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo. A continuação da obra de Jesus. Jesus continua sendo o grande médico. Ele enviou os seus seguidores para curar os doentes em seu nome. O que ele fez em pessoa quando estava na terra, como homem, ele faz agora em resposta a orações e através do Espírito Santo. Jesus é exatamente o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Milhares de pessoas podem contar a você como Jesus as curou, em respostas às orações. Amados, livro de Marcos 16:17. Marcos 16:17, 18 e o 20. Diz assim: estes sinais hão de seguir, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão o demônio. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Senhor está contigo para estar confirmando o ministério que Ele tem na tua vida. Jesus Cristo ontem, hoje e o mesmo, e o será para sempre. Esse é o nosso Jesus que cuida de nós. Em Tiago 5:14-15 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está alguém entre vós doente? É muito importante isso aqui. Agora fica uma parte de ensino para nós. Chame os presbíteros. Não é para chamar as irmãs da igreja, não é para chamar as missionárias, não é para chamar os diáconos, auxiliares. Não, a Bíblia Sagrada diz: chame os anciões, os presbíteros. Hoje, por falta de conhecimentos, estamos incorrendo em erros. Nós devemos cumprir a palavra de Deus na sua totalidade. Deus abençoe você, Deus te guarde, e essa palavra fica como uma palavra para que nós possamos guardá-la no coração. O que batiza no Espírito Santo de Deus. Nós lemos a promessa na leitura inicial e no Velho Testamento, a respeito de líderes do povo de Deus, profetas, sacerdotes e reis, que estavam cheios do Espírito Santo. Não sei se você se lembra que eles eram ungidos com óleo separado para o serviço de Deus. O óleo derramado sobre eles era simbólico. Eles dependiam de Deus para derramar o seu Espírito sobre eles, dando-lhes poder para fazer qualquer coisa que Ele lhe ordenasse. Um dia Deus ordenou ao profeta Joel uma promessa maravilhosa. Ele deu essa palavra através do Espírito Santo. Chegando o tempo quando Deus derramaria o seu Espírito sobre todo o seu povo, não somente sobre os seus líderes. Séculos mais tarde, Deus disse a João Batista que o Messias batizaria as pessoas com o Espírito Santo. Deus havia enviado João Batista como seu mensageiro especial para preparar o caminho para o Messias e apresentá-lo publicamente. Grandes multidões se juntavam para ouvir a pregação de João. Muitos foram batizados por ele na água para mostrar que estavam arrependidos dos seus pecados e que agora pertenciam a Deus. João lhes disse, nós lemos lá, que eu vos batizo com água para o arrependimento. Olha, mas venham aí, que eu não sou digno de lhe carregar as alparcas ou as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não muito mais, depois de ter dito essas palavras, João apresentou Jesus publicamente. Ele usou 4 títulos para Jesus, para descrever quem era Jesus e a sua missão. Se você observar,
o Cordeiro de Deus. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O homem mais poderoso do que eu, aquele que batiza com o Espírito Santo e o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. João deixou bem claro ao falar essas palavras, que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, 30, 32 a 34. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, ou seja, mais poderoso que eu. Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e repousar, e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amados, durante 3 anos do seu ministério, ele trabalhou 3 anos e meio do seu ministério público. Jesus estava trabalhando. Seus discípulos devem ter se perguntado muitas vezes quando ele os batizaria com o Espírito Santo. Jesus se referia ao batismo com o Espírito Santo como a promessa do Pai. Jesus, porém, teria que cumprir primeiramente sua missão como Cordeiro de Deus, e só então poderia cumprir a outra missão, batizar com o Espírito Santo. Ele teria que morrer, ressurgir e voltar ao céu. Amados, é só depois disso ele enviaria o Espírito Santo. Na noite anterior à sua morte, Jesus revelou aos discípulos muitas coisas a respeito do Espírito e do que ele faria. Se você ler no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, 26, a seguir, ele fala assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Alom Paracleton, o Espírito Santo, para que esteja convosco. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amados, depois da ressurreição de Jesus, pouco antes de subir aos céus, ele disse aos seus seguidores, aos seus discípulos, olha, ele disse uma palavra: deviam esperar até receber o Espírito Santo e seu poder, para que pudessem ser suas testemunhas. Em seguida, deviam pregar a todas as pessoas, em todos os lugares, a respeito de Jesus e da sua salvação. Está lá em Atos, capítulo 1. Então, meu amado, nós vemos aqui Jesus batizando com o Espírito Santo. Vamos ver o cumprimento desta palavra. Pouco antes de subir aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: olha, dentro de poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo, e eles voltaram para Jerusalém e esperaram. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, isso aconteceu. Jesus se batizou então com Espírito Santo e fogo. 120 pessoas, elas receberam o poder que ele havia prometido, poder para serem suas testemunhas. A palavra testemunha no grego é mártir, é aquele que está pronto para dar a sua vida por uma causa. E aqueles homens eram testemunhas, deram as suas vidas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Amados, e a Bíblia Sagrada diz que ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir a voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, perguntando cada um. Ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Aqui você vê o poder do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo,
transmitir ao povo a mensagem de Deus. Eles estavam vendo Deus cumprir a promessa de Joel. Eles haviam recusado Jesus como Messias e o haviam crucificado, mas Deus os ressuscitara de entre os mortos. Jesus foi para o céu e enviou o Espírito Santo aos seus seguidores, e isso provou que Jesus era o Messias. Amados, nós precisamos entender, nós precisamos viver, nós precisamos saber que Jesus continua a batizar com o Espírito Santo. Sim, Ele continua a batizar com o Espírito Santo. A profecia de Joel está cumprida, olha, mais amplamente agora. Amado, e nós vemos isso acontecer. Em todo o mundo, milhões de crentes têm recebido a experiência pentecostal, o batismo do Espírito Santo. Jesus já está dando uma vida nova e mais poder a muitas igrejas. O Espírito Santo vem com um dom e traz com ele muitos dons de poder e espirituais. Ele é um dom que foi doado por Jesus Cristo à igreja, o Espírito Santo da verdade. Jesus quer ser seu salvador, médico e batizador. Leve suas necessidades a ele, entregue todo o seu ser a ele e todos os teus problemas. Ele virá ao seu socorro agora. Jesus está de braços abertos para cuidar de você. Ore comigo. Pai Celeste, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que Jesus, ele cura e batiza. Senhor, eu te peço a cura da minha alma, do meu espírito, Senhor, do meu coração, das minhas emoções e da minha mente. Cura-me, Senhor, pelo poder da tua palavra e me encha com teu Espírito Santo. É o que eu te peço agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fica com Deus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.